Olá, está a começar mais uma edição do Mucanda Podcast. Olá, trio fantástico. Olá, António. Olá, Elia. Como estás? Tudo bem, Sorridente, obrigada. como sempre. Indira Mateta, a nossa convidada de 2022, a primeira, e também a primeira a inaugurar o nosso estúdio. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Olá, António. Olá, Hélia. É um 2022 fantástico para nós. E é uma honra estar aqui e ser a primeira, duplamente primeira. Primeira do ano e primeira neste estúdio novo, né? Como é que Ok. sentiu o estúdio? Gostou? Não gostou? Sim, estou a gostar, ainda estou a perceber o estúdio. Aqui alguns segredos, não? Sim. Ok, vamos também aproveitar para agradecer a nossa parceira, Adelaide Silva, que é por causa desta parceira de sempre que a Indira Mateta chegou aos nossos estúdios hoje. Indira, como é que foi a viagem? Foi suave, muito, muito gentil. O motorista abriu a porta para mim, deixou-me conectar o meu dispositivo para ouvir música e deixar-me confortável. Então foi ok. Também não apanhamos trânsito. Ok. Uhum. Eh, Muito bem. Deixar aqui aos nossos seguidores também uma dica. De Lec, por acaso, tem um serviço excelente. E também o outro parceiro que nós temos é o Espaço Mushima, né? Portanto, sim, que de alguma forma tem estado a apoiar-nos fazer, nisto. brinda-nos com bons lanches. E também quem nos ajuda na produção, oh, Elia. Parece que nos esquecemos de falar deles. Ainda lembra-se? Quem nos Eh, ajuda com a produção? Quem lhe manda os números? é. São tantas as pessoas. Uma Lojai, Uma não é? Lojaime, uma Lojaime, por acaso tem estado a nos dar um apoio muito, muito, muito bom para então conseguirmos ter as nossas produções. Muito bem. Pois é. O António está aqui a fazer um olharzinho, porque Uhum. hoje ainda falamos sobre isso e eu comentei com ele que queria muito falar sobre o caixão vazio. Uhum. Começar por ali. Sim, eu disse, temos que começar pelo caixão vazio, porque tem muita Ok. conversa. Ok. Então, vamos mesmo partir para a pergunta. A Indira deixa-me apresentar devidamente, é Uhum. fotógrafa, também artista plástica Uhum. e realizou o documentário, posso assim dizer, O Caixão Vazio. Como é que surgiu essa ideia? É só uma pequenina ressalva aí no artista plástica. Bom, eu me considero várias coisas e as pessoas também, na verdade. Em tempos idos já me considerei artista plástica, mas hoje, como tenho feito muito pouco, quase nada nesta área, prefiro já nem apresentar-me como artista plástica. Mas pronto, se calhar fica para o registro da história, né? Uma Que vez um dia artista, fui artista Poderá plástica. voltar a ser, uma vez não é? artista, é artista para sempre, Sim, né? é verdade. Agora estou a navegar por outras áreas da arte. Sim. Por exemplo, experimentei a realização e surgiu então o pequenino mini documentário Caixão Vazio, que foi dentro de um contexto muito curioso. Eu estava a participar de uma residência artística que se chama Fucking Globo, que é no Hotel Globo, um hotel já muito antigo, aí na Baixa da cidade, que de alguma forma foi ocupado por artistas. A residência artística resume-se a cada artista ocupar um quarto durante um período e desenvolver uma peça, uma performance, aquilo que surgir, a depender de que disciplina o artista, a que disciplina o artista se dedica, né? Tínhamos artistas multidisciplinares e no meu caso eu propus-me a desenvolver trabalho de fotografia e instalação. E experimentei técnicas novas. Há esta liberdade nesta residência artística dos artistas experimentarem o que quiserem. O tema é livre, há mesmo bastante liberdade. E surgiu uma exposição onde eu fazia uma viagem ao meu interior, muito sobre a minha relação com os medos e o ultrapassar destes medos. Então surgiu uma memória do medo, pânico que havia no meu tempo da escola, ensino primário, secundário, de uma lenda urbana que se chama o Caixão Vazio, né? Que basicamente era como que um grupo de marginais que invadia as escolas para fazer mal às crianças e tal, mas que na realidade, pelo que consta até hoje, nunca ninguém viu este grupo, né? E havia uma série de relatos relacionados a este grupo.
do tipo, chegam com caixões, com roupas pretas, a cavalo, numa limusine preta, cortam o seio da professora para colar no quadro, etc, etc. Cenas de terror Cenas mesmo. de terror que na realidade nunca ninguém viu de facto. Então eu decidi trazer isto ao de cima outra vez, muito para enfrentar, perceber e ultrapassar os medos, né? Então resultou numa instalação que é uma peça, que é uma estrutura, um esqueleto, digamos, de um caixão, que eu tinha ali no centro do espaço onde estava a expor. Algumas fotografias que podiam remeter a momentos de correria de caixão vazio, porque eram cenários do tipo, estamos em aulas, de repente alguém grita caixão vazio e todo mundo sai maluco a correr, alunos, professores, toda a gente. E eu tentei recriar um cenário pós-corrida. Imagina, é tipo um pé de calçado aqui, um caderno ali, um lápis espalhado. E eu fiz umas fotos, recriei esse cenário, apresentei nesta exposição e também fiz um vídeo art onde simulava alunos a fugir do caixão vazio, mas trouxe bailarinos de de dança contemporânea a interpretar uma fuga, né? Uma coisa mais teatral, um pouco mais poética. E então, alguns amigos, quando entrassem em contacto com todas essas peças e essas memórias, traziam os seus relatos das correrias do caixão vazio. E na mesma altura estava a acontecer um concurso de cinema da Unitel, e uma amiga sugeriu que eu se calhar pudesse participar, porque ela viu o vídeo, já tinha estado comigo a trabalhar noutro tipo de experiência que envolvia vídeo, e ela sugeriu que eu participasse. E eu pensei em reunir os relatos que eu via das pessoas, mais o pouco que conseguisse, e compilar alguma coisa que se assemelhasse a um documentário. Mas como o tempo era muito curto, da altura em que eu soube do festival até a data limite de entrega dos trabalhos, eu tinha uma semana, se tanto. E eu atrevi-me a fazer assim mesmo. Então consegui compilar algumas entrevistas e participei do concurso, fui selecionada. Eles receberam mais de 130 candidaturas, se não me engano. Eu tive entre as 35 selecionadas. Trabalho feito em apenas uma semana, não é? Sozinha. Eu fiz tudo, produção, fui à procura das pessoas, entrevistei, Mas já fiz tinha a feito alguma câmara. coisa parecida? Não, foi a primeiríssima vez. Foi mesmo a primeira vez. Em tempos idos, eu jamais teria enviado o trabalho. Primeiro porque ia-me, entre aspas, autossabotar, porque o tempo era pouco, eu nunca tinha feito, medos, receios. Depois de ver o resultado, algumas falhas no próprio resultado, eu ia me censurar. Ia dizer, não, isso não está em condições de ir para a rua, tinha que ser melhorado. Mas eu decidi vencer todas essas barreiras e seguir adiante. Pedi Simplesmente ajuda. tentar. Exatamente. Pedi ajuda a um amigo, o Neptuno Alexandre, que é editor, que fez a edição do que eu consegui filmar. Realizei, fizemos a direção os dois e consegui um mini documentário de 16 minutos que está no YouTube, no meu canal do YouTube. Para quem quiser assistir, é só ir à minha página do Instagram, e na biografia tem o link de acesso ao YouTube. E é basicamente isso, uma recolha de relatos de pessoas que viveram o caixão vazio em várias épocas. Consegui entrevistar senhoras que têm relatos dos anos 70, senhores de relatos dos anos 80, eu com histórias dos anos 90. Então, 3 décadas, sim, então. fiquei a perceber que foi um mito que andou bastante. 3 décadas. A minha ideia era de finais de anos 80, Pois. início de anos 90 e terminou. Mas parece que continuou. Vê lá se alguém vai reacender o caixão Não, a vazio verdade, o que eu me novamente. apercebi é que depois dos anos 90 foi aparecendo, algumas pessoas ainda chamavam caixão vazio, mas ressurgiu com outros nomes, né? A história era similar, grupo de marginais, etc, etc. Mas depois em cada bairro e em cada época foi tendo outros nomes. Falaram-me de Cunamata, Sim. acho que é Esse Cunamata. grupo apareceu, sim, há uns anos atrás. E tem mais um outro nome que eu agora me esqueço, que é mais recente. Mas anterior ao caixão vazio também há um mito parecido, que é o Mão Preta.
e o Zua, uma coisa assim. Isso é mesmo dos cotas, dos meus mais velhos. Lá Ok. está, foi uma coisa que reacendeu memórias de muita gente de várias épocas e foi muito E enriquecedor. houve alguma diferença da história contada das pessoas dos anos 70, 80 e 90, dessas épocas diferentes? Houve alguma história ou o perfil deste grupo Caixão Vazio manteve-se igual ou foi mudando ao longo do Mesma tempo? coisa. Hum, Foi uma lenda que se manteve fiel a si mesma. ok. Os relatos eram mesmo muito parecidos, que era a invasão, as aulas, correria, pânico e no fim nada. Ninguém viu Ninguém nada. conseguia provar nada. Só as pernas partidas, os vidros partidos, os muros Os professores também fugiam. pulados. Conseguiu Sim. entrevistar alguma professora? Sim, as Hum, senhoras que eu entrevistei são professoras, hum. mas o curioso é que eu queria ouvi-las como professoras, mas elas acabaram por falar como estudantes que fugiram do caixão vazio em finais dos anos 70. Ok. Muito, muito curioso. E como é que foi a escolha das pessoas para participarem deste documentário? A minha escolha das pessoas foi baseada no facto de que algumas das pessoas que eu escolhi já tinham tido alguma relação com o Caixão Vazio de alguma forma. Por exemplo, eu chamei o escritor Onjaki, que no seu livro Bom Dia Camarada escreveu sobre o Caixão Vazio. Ele tem um relato de uma correria de Caixão Vazio neste livro. E também chamei o Leonardo Auti, que é rapper, que fez parte de um conjunto, não é um grupo como tal, mas era um projeto que se chamava Conjunto Ngonguenha, e eles tinham uma música que se chamava Kibidi, a lenda do caixão vazio, onde eles também Que bem, por relatavam causa desse termo. Kibidi, né, corrida, Correria, sim. Sim. é a correria. Eles também relatavam o caixão vazio. Depois entrevistei o senhor Raimundo Salvador, que é jornalista, que é uma das pessoas que teve um relato muito curioso para mim, por isso é que eu selecionei, porque ele falava que ele relacionava o Caixão Vazio à telenovela Bem Amado, dos anos 80, que passou cá também na TPA, uma telenovela brasileira, onde na telenovela havia um grupo do Caixão Vazio, porque havia qualquer dilema na cidade da construção de um cemitério e depois as pessoas não morriam e por isso não se conseguia inaugurar o cemitério. Mas isso porque alguém ordenava que se roubassem os cadáveres e, não, e assim não conseguiam ter enterros. Por isso é que os caixões ficavam vazios. Então ela acaba relacionando e diz que surgiu cá mais ou menos na mesma altura. E depois eu criei duas professoras. Então, como eu estive a fazer a recolha de fotos na escola Zingambandi, que foi uma das escolas mediáticas na altura do Caixão Vazio nos anos 80, fui à procura de professoras que afinal acabaram por falar como ex-estudantes que também fugiram do Caixão Vazio. E os professores acreditavam na existência do caixão vazio? Qual era a reação? Porque eu acho que os pais não acreditavam, não tem assim uma vaga Eu acho que os pais memória. não, e também os professores de alguma forma não, mas é aquilo, né? Se estás a ver as pessoas todas a fugir, não és tu que vais Sim. ficar à espera de levar um tiro ou uma facada para confirmar que é verdadeiro ou falso. Então Pois. eles fugiam também. Mas claro que analisando friamente, depois já percebiam-se que não. E há professores, até as senhoras que eu entrevistei, acreditam que seja manobra de fogueiros. Meninos que não queriam ter aulas, que fugiam às aulas, né? Aqui em Angola nós dizemos fogueiro, fugir às aulas. E essas professoras acreditam que basicamente era isso. Alunos que não estudaram para os testes, não queriam ter aulas, só mesmo para desestabilizar, né? Essa manobra E, então já é antiga, não é? segundo o que investigou, esse relato só era circunscrito a Luanda ou também em outras províncias? Porque eu sei, vagamente, parece que em outras províncias também se falava disso. Sim, eu pensei que fosse só em Luanda, mas na altura em que eu tinha então a exposição, né, a acontecer, alguns relatos de pessoas amigas que estudaram na época noutras províncias, essencialmente falaram-me do Lubango e de Benguela, mas parece que há outras províncias onde também houve essa fama do caixão vazio. Preciso de ir atrás dessas informações. Sim. Gostaria, porque eu até quero fazer um projeto maior, com mais tempo, mais pessoas a serem entrevistadas, se calhar ir atrás de possíveis membros do Caixão Vazio, porque depois já surgiu
quando o filme estava no cinema, na altura do festival, uma senhora que diz que teve num julgamento de menores que eram do grupo do Caixão Vazio. Eu gostava de perceber desses Nós menores, também, hoje Indira. Portanto, se adultos. conseguires terminar ou fazer um documentário Sim, maior, nós agradecemos. sim, saber se esses meninos existiram, que agora hoje são Pois. senhores. Houve alguém que me disse que esses meninos hoje são da polícia e que ajudam a apanhar marginais. Enfim, um Mas, desenrolar de coisas. chegou a obter algum relato oficial da polícia em relação Não, a isso? gostava de ir atrás disso. Polícia, imprensa, né? Outras escolas, Luanda, fora de Luanda. Então, um trabalho que vai levar ainda um tempinho, mas vai me dar muito gozo de Sim, fazer. até porque é algo que está na memória coletiva Exato. de muitos E de nós. marcou vivamente. Sim, E sim. quando Faz se fala muita gente. caixão vazio, todos nós ficamos assim, ó. Sim, Conhece essa sim. história? Há muito que se lhe diga. Mesmo os sociólogos acho que podiam se dedicar um pouco, porque tem aquele fenómeno da psicologia de grupo, né? Que é uma pessoa diz uma coisa e depois todo mundo vai reproduzindo aquilo fosse como verdade, se não é? fosse real, como se tivesse vivido. Fala na primeira pessoa, algo que ouviu dizer. São fenómenos sociais bastante interessantes, que eu acho que devem ser analisados. A cena da fofoca, os boatos que se espalham, como se espalham e como perduram, né? Então, Então aqui. temos aqui muita matéria para quem Exatamente. pode também querer produzir algum tipo de documentário em Sim, relação a sim, isso. sim, 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 sim. E o que achas? Como é que nós estamos a nível de produção de documentários? Eu acho que podíamos fazer um pouco mais. O que eu percebi participando no Festival de Cinema é que há muita produção cinematográfica, essencialmente na área da ficção. Longas metragens, curtas metragens, com vários tipos de orçamentos, uns mais altos, outros mais baixos. Logo, uns vão ter mais qualidade, outros menos. Mas há muita coisa a ser feita, há muita coisa desconhecida. Eu não sabia. Há conteúdos muito bons. Eu tive a oportunidade de assistir a alguns dos filmes que participaram do festival e gostei muito. Na área de documentários, há muito pouco. Tivemos, por exemplo, dos que foram selecionados, acho que foram 10 seleções. Não assisti a todos, mas dos poucos que eu consegui ver, gostei muito. A escolha dos temas. Uns são mais longos, outros mais curtos. Mas gostei. Mercado informal, coisas mais tradicionais, como alambamento. Eu trouxe isso do mito urbano. Figuras históricas importantes para a nossa sociedade. Enfim, uma variedade de temas. E já consumo interno ou ainda o desejo também poderá ser para vender para outros países que têm algum interesse nisso? Eu sei que, por exemplo, a BBC que tem muito interesse em passar documentários, sobretudo da África. Será que o nosso mercado interno é suficiente ou também as pessoas podem pensar nesses outros mercados? Eu acho que devem pensar em tudo, né? Se calhar um bom começo é aqui, né? Mostrar ao próprio público nacional e depois, sim, pôr a concorrer em festivais e emissoras de TV de outros países, porque é um conhecimento que é para todos, não é só para angolanos, né? Porque a pessoa dedica-se a uma pesquisa durante um tempo e o importante e o interessante é que aquilo seja o mais abrangente possível. E a experiência que teve com a produção do seu documentário, chegar a apresentar num festival, aconselha as pessoas a fazerem isso? Quais são os pontos fracos? Quais são os pontos fortes? Que talvez que falhas talvez deviam evitar Uhum. para conseguirem ter um produto, não vamos dizer acabado, né? Mas um produto que seja aceitável. Ok. Há ponto, por exemplo, há aqui duas coisas. Grandes produções, equipa, budget, enfim, toda uma aposta em grande escala é uma coisa. Vantagens. Há mais possibilidade de ter muita qualidade, várias cabeças a pensar, várias opiniões. Pode ser interessante, pessoas que vêm com backgrounds diferentes. A possibilidade de, se calhar, do produto ser tão bom e chegar mais longe, poder concorrer em festivais que exigem essa qualidade, etc, etc. Chegar a esses níveis de produção é que pode ser mais complicado, né? Depois, tem outro ponto que é, não tenho quase condições, chamam um trabalho de guerrilha, né? É o que eu tenho, é o que surgir, mas eu tenho uma ideia, uma boa história, eu acho que o mais importante é isso. E eu faço. Corro o risco de ter menos qualidade, mas pelo menos tiro do papel
faço acontecer, é um passo dado. Eu acho que o mais importante é marcar o primeiro passo. Porque se ficarmos sempre à espera das grandes condições para fazer as coisas acontecer, o mundo pode acabar. E eu estou com essa do fim do mundo porque ontem assisti a um filme que retrata o fim do mundo. Então eu acho que é fazer. É fazer. Se temos a possibilidade de ter um grande orçamento, uma grande equipa, ótimo, fantástico. Se não temos, vamos fazer a mesma. Mas fizeste a mesma. Exatamente. E E saiu bem. resultou. Resultou, porque hoje estamos aqui a falar sobre isso e eu tenho a Pois. possibilidade de melhorar. Exatamente. Tenho a possibilidade de perceber onde falhei e de melhorar. Se eu não tivesse feito, eu não saberia nada. Não sei, né? Será que eu ia conseguir um dia lançar alguma coisa? Esperar que tivesse um grande patrocínio? Esperar que uma equipa grande estivesse disponível para trabalhar comigo? Não sei. Se o mundo acabar amanhã. Não, não vai. Eu acho que uma das coisas que tem que acontecer mesmo é isso, né? Tipo, a pessoa antes, provavelmente, de ir pedir um patrocínio, pedir alguma coisa, tem que ter algo para mostrar. Exato. E se você fazer algo com os teus próprios meios, que tem alguma qualidade, Uhum. depois assim também é mais fácil tu obteres Sim, os devidos apoios. exatamente. Muito bem. Indira, um fato curioso também, que és uma mulher de talentos. Muito obrigada. A fotografia, como é que surge a fotografia na tua vida? Principalmente o gosto pela fotografia. Uhum. O gosto pela fotografia surge em casa, na família. O meu pai é jornalista e muito cedo ele pôs nas minhas mãos uma câmara fotográfica. Nós somos 6 em casa, meu pai, minha mãe, e somos 4 filhos. Eu sou a filha mais velha e eu acho que por causa disso a responsabilidade de fotografar a família, quando não fosse o meu pai, passou para mim essa responsabilidade. Quando ele quisesse aparecer na foto, né? Porque ele ficava a reportar os eventos de família e tal, mas quando fosse vez dele de aparecer, ele podia entregar à minha mãe a câmara, mas por alguma razão decidiu entregar a mim. Sentiu o dom da Indira. Acho que sim. E então muito cedo tive contacto com fotografia por aí. Desde pequenos eventos em casa, a viagens de carro. Nós muito cedo começamos a viajar de carro porque a minha mãe é de Benguela e nós já estávamos a morar aqui em Luanda, então ir a Benguela algumas vezes, fotografar durante a viagem, fotografar saídas em família. Nós íamos muito... Havia um evento cá muito interessante que era a Feira da LAC. Eu lembro-me Na de... feira da LAC. Sim, eu lembro-me de fotografar os meus irmãos e os meus pais na Feira da LAC. Tenho essas... Se eu fechar os olhos, eu vejo as fotos que eu fiz nessa altura. Anos 90, eu acho que eu tinha, não sei, 13 anos, 14. E então foi muito isso, né? Em casa, a influência do meu pai e esse gosto por fotografar, mas nesse estilo mais reportagem e que depois passou um bocadinho para documental, né? Então, se calhar por isso que eu gosto de pensar que quero ser realizadora de documentários. Contar histórias, não é? Exatamente, porque saio dessa fase das fotos e agora fazem dar movimento às fotos, né? Com o vídeo. Então, o que é que lhe começa chama assim. para o clique? O que é que vê e ou pega na máquina, Uhum, caso tenha, ou uhum, pensa, devia ter aqui uma máquina? uhum. O que é que lhe chama o clique? Muita coisa. Eu acho que agora até estou um pouco mais ponderada. Eu antes, quando tivesse uma câmera na mão, até podia ser um telemóvel. Eu tinha tendência de ir clicando, só clicar. Vejo uma coisa interessante, tiro uma foto. Agora eu quase que desenho a foto primeiro na minha cabeça e só depois é que faço o clique, né? Eu olho para a situação. Claro que há aquelas coisas mais instantâneas. Se eu estou a passar na rua e vejo um cão a fazer uma malabarice ou uma senhora, ou sei lá. Há dias eu estava a passar por um beco e estava uma criança sentada na parte de dentro de casa, mas o portão estava fechado, então ela tinha as perninhas fora, nas grades, e via-se as mãos, os pés e o brinquedo assim no colo. Mas não se via o rosto, não se via quem era. E para mim aquilo era uma fotografia lindíssima. Eu passei, eu disse, ih, grande foto. Só que eu não tinha câmera e também estava com pressa e tal. E a minha amiga que estava comigo olhou e disse, de facto, grande foto. E eu acho que ia ser mesmo uma foto muito bonita. Então é isso, né? Primeiro eu vejo a foto e depois é que faço. Chegou a ter alguma formação para fotógrafo? Não,
não, foi mesmo esse incentivo mais de casa, né? E depois eu muito autodidata. Mas depois houve uma altura em que eu venci o prémio BES em 2008. Participei do concurso incentivada pelo meu pai, venci o prémio e então a partir daí fui fazendo pequenas formações, workshops, algumas oficinas de, sei lá, uma semana, 3 dias, algumas até de 24 horas, com fotógrafos de vários países. Aproveitava o facto de organizações internacionais estarem cá, embaixadas, centros culturais, que organizavam workshops de fotografia e eu fazia questão de participar em todos. Então já participei com fotógrafos de muitos países, mesmo cá. Mas assim, é uma formação formal mesmo. Não, uma formação do tipo académica, não tenho. Mas a Indira tem fotografias espetaculares. Muito obrigada. Também não quero fazer formação e tirar assim fotografias. Eu acho que é mesmo essa coisa do olhar, né? Porque houve uma altura em que eu comecei a dar workshops de fotografia a crianças e depois para adultos, mas fotografia com o telemóvel. E é mais o olhar, não é tanto o equipamento, ou, né? É esse sentido de oportunidade, o olhar. Claro que é bom ter alguma noção, né, de enquadramento, foco, desfoco, etc. Mas é mais sobre o olhar, sobre o que queremos contar, não necessariamente sobre o equipamento. Na perspectiva de querer contar uma história, como é que se faz isso? Sim, a pessoa com uma foto pode contar toda uma história. Pode contar a sua história, a pessoa percebe uma história e conta, mas depois quem olhar para a foto também pode recriar a sua história a partir do que está a ver. Mas isso é aberto, não é? O fotógrafo dá essa possibilidade para quem vai apreciar a sua obra, não é? Uhum. Ok. Traça-nos um perfil de evolução, desde a primeira câmera até hoje, quais as suas habilidades. Uhum. Disse-nos agora que já chegou até a fotografar com telemóvel. Uhum. É. Bem, nunca parei para pensar nisso, mas lembro-me que comecei a fotografar com câmaras de rolo. Muito bem. E havia aquela emoção de fotografar, não ver o resultado, depois ir a uma casa de revelação, aguardar pelo resultado e depois ter algumas fotos boas e outras não tão boas. E depois também aquilo, a foto queimou, não sei o quê, tipo, entrou muita luz. Quantas histórias teve do rolo ter queimado? Nunca tive um rolo inteiro queimado, felizmente. Mas já, sim, algumas imagens e tal. E dá um aperto no coração, porque a pessoa quando faz a foto quer ver o resultado e depois chega lá e diz, olha, essa foto queimou. Mas nunca lhe passou pela cabeça que talvez as casas onde se revelava também por vezes ou não tinham o químico necessário para fazer e depois acabavam estragando a foto, não? Olha, por acaso nunca pensei dessa forma. Não sei. Porque era assim, porque às vezes acontece de tu estás à espera daquelas fotos, depois chega lá, não, olha, o rolo todo queimou. E para tu sair dali, sem saber o que dizer às pessoas que estavam à espera da... Exatamente. E no meu caso, era tipo, eram fotos para mim. Imagina se for um profissional de fotografia que prestou um serviço a alguém, né? E tem que mostrar o resultado. É um transtorno imenso. É porque é difícil. Sim. Porque agora é tirar fotografia, depois deixa-me ver como é que saiu. Sim. Aí na altura não havia essa possibilidade, né? Sim, mas também vão acontecendo catástrofes similares, do tipo, a pessoa até no local vê o cliente, né? Diz, deixa-me ver como é que saiu. Ah, tá bonita. Mas depois o fotógrafo chega a casa e o cartão formata. Apaga tudo. Ou perde o cartão. Acontece. Sim, Acontece. Ou recentemente aconteceu com o Bruno, né? Sim, Fomos fazer ou apanha um vírus. Trabalho. Fica desolado. Sim. E se for, olha, assim, há eventos e eventos. Eu acho que o pior evento para isso acontecer são casamentos. Sim. As noivas ficam devastadas. Porque a foto no casamento é muito importante.
atenção, noivos e noivas, dar mais valor aos fotógrafos e às fotógrafas, por favor. Porque se não tem foto, quer dizer, atualmente todo mundo leva telemóveis e pode fotografar, mas não é a Aquela mesma foto com aquela coisa. qualidade, Não sim, é a aquele mesma coisa. momento. Depois aquele trabalho de retoque que se Sim. faz às fotos, o próprio álbum, etc. O casamento, no dia, podem faltar várias coisas, né? Um pouco de gelo aqui, o bolo acabou ali. Mas quando se está a ver as fotos do casamento, ninguém sabe que o gelo acabou. Sim, sim. Depois surge a conversa, né? Estamos a ver, ei, no casamento da fulana o gelo acabou. Então as fotos têm um papel muito importante Já nesses eventos. temos E- fotógrafos de qualidade em Angola. Esse que eu ia perguntar, na sequência dessa pergunta sobre qualidade, como é que se pode precaver as pessoas perderem Uhum. essas informações nos eventos? Bom, a primeira coisa é fazer bastantes orações para que isso não aconteça. Ok? Primeiro passo, orar. E depois, eu felizmente nunca tive nenhum episódio desse. Houve uma altura em que eu fazia eventos, fazia mesmo casamentos, nunca tive nenhuma situação dessa de formatar, desaparecer, apanhar vírus, sei lá. Sempre correu muito bem. Mas conheço pessoas que já passaram por isso, colegas fotógrafos, né? E não sei como é que eles deram a volta a isso, mas é bem complicado. Não sei se assinaram algum acordo com os clientes que previa isso. Pois é. Pois, o bom normalmente é sempre serem 2 fotógrafos, né? Assim, e normalmente nós quando vamos fotografar casamentos dividimos. Bom, eu faço igreja e faço os close-ups e eu faço as gerais. Imagina que o cartão das close-ups, que são os detalhes, né? É esse que formata, que é o anel, o beijo, não sei o quê, formata. Perdemos esse momento. Então, o que depois se fazia era, ok, nós 2 fazemos tudo. Assim é mais fácil. Ao invés de dividir dessa forma, todos fazem tudo. Que é para, se acontecer alguma coisa com o Segundo cartão, passo, todos fazem tem. tudo. Sim, eu acho que Sim. é o melhor para prevenir. Ter um Agora, se backup. for um fotógrafo sozinho, tem que fazer muitos cliques na hora Tá a ouvir, do registro. Hã? Trio fantástico. Tem que fazer muitos cliques na hora do registro. Mas, epá, e ir mudando de cartão. Ir mudando de cartão. Não ficar com o mesmo. E eu não aconselho a usar cartões de 30 e tal gigas e fica com aquele cartão o evento todo. Não. Usa durante X horas, troca de cartão. Vai fazendo, se calhar repete o mesmo ok. estilo de fotografia Boas noutro dicas. cartão. Ir trocando de cartão. Cartões 16, pode ter até 32, mas não fotografar até a exaustão. Ficar das 8 até as 23 a fotografar num único cartão de 32. Se aquele cartão formata, Vai a vida toda, é né? a festa toda. Pois é. E uma outra coisa que acontece muito, pelo menos os DJs não gostam, que estão a tocar e vem cada membro da família, agora eu quero essa música, agora aquela quer a música. Não gosta. E como é que acontece com os fotógrafos? Quando as pessoas puxam daqui, puxam dali, querem tirar fotos. Isso foi uma das coisas que me fez deixar de fotografar casamentos. Eu já não fotografo casamentos, eu não sei, desde 2016, 17. Eu decidi, por causa desses incômodos mesmo. Primeiro, é um evento muito exaustivo. E eu não sou muito de editar, né? E a fotografia de casamento é glamour, tem aquele retoque. Depois, às vezes, querem que o fotógrafo faça magia, seja Deus, emagreça pessoas, tire espinhos, ponha olhos verdes. Então, é um tipo de fotografia que a mim não atrai muito, muito por essa razão. Se o casal for mais simples, quiser algo mais natural e tal, ok, podemos trabalhar. Mas tem essa parte dos incômodos, sim. Eu sou tio da noiva, tira a foto aqui. E depois querem monopolizar o fotógrafo. E esquecem que o fotógrafo foi contratado para fazer um tipo de trabalho. E se o fotógrafo disser alguma coisa, chama a noiva, este é o fotógrafo, me faltou respeito. Não pode ser. E isso acontece, a Elia falou bem com os DJs. Eu agora também toco, por acaso toquei num casamento recentemente. E aconteceu mesmo isso. Vinha uma senhora, põe música tradicional. Depois vinha a jovem, põe só rap. Tipo, ok,
que é que eu vou pôr? Então, para os DJs de casamento, os meus parabéns. Eu não sou DJ de casamentos e nem eventos assim familiares. Mas é bonito, é interessante, porque a pessoa vai tocando de tudo um pouco, agrada toda a gente. Eu até acho que tocar em casamentos é bem tranquilo, porque no casamento o DJ tem que praticamente deixar a música tocar até o fim, principalmente no set da música dos cotas. Nunca tirar uma música antes de terminar, tem que deixar até a última frase. Porque se aquela é a frase que toca no peito do cota, que lhe faz lembrar o tempo da mocidade, estás feito. Se cortas a música e ele vai reclamar com o sobrinho noivo, já era. E então foi uma experiência interessante. Foi o meu segundo casamento. Eu normalmente toco mais em bares, pubs, mas coisas muito pequenas, eventos específicos, de um estilo muito específico. Imagina, uma noite de reggae, uma noite de hip hop, uma noite de afrobeat, assim, né? Agora, num casamento, tem que tocar Não, de mistura, né? tudo De um vários pouco, ter um estilos. repertório vasto. Mas foi interessante. E também, como éramos 4 DJs, fomos nos revezando assim nos estilos musicais. Mas tive essa parte dos pedidos dos tios, dos E como é primos. que lidou Mas com antes, isso? antes de entrarmos para o mundo do DJ, ainda queria ficar no mundo da fotografia. Não, vamos já Já- concluir aqui Tá bem. com a forma como lidei com os pedidos, né? Uhum. Bom, eu sou uma pessoa fofa, né? Essa é a sorte das Vê-se, pessoas. vê-se. Então eu dizia, vou já pôr daqui a pouco. Tipo, ou punha, caso tinha. Se não tivesse, dizia, olha, não trouxe, não tenho a música. Mas a maioria das pessoas que toca não gosta. Mas é um incômodo, porque é um trabalho que já é pré-feito. Quando a pessoa é contratada para tocar no evento, prepara uma playlist. E não necessariamente tem as músicas que as pessoas vão pedir, né? E virem pedir a toda hora é um incômodo, de facto. E o que os meus amigos dizem, você dá muita confiança, te diz, não, não vou pôr. Não, Logo não, né? não, calma, não é assim. Tem que falar com calma, mas pessoas, não façam isso com os DJs. Fica o recado. Bem, eu queria falar um pouco da importância dos festivais e também dos prêmios que se cria em torno da fotografia Uhum. como uma forma de fomentar. É essa a sua apreciação? Porque de um tempo a essa parte vê-se que há pouco fomento, né, para o incentivo ao mundo da fotografia. Sim, eu acho que o intuito maior é esse e é muito, muito bem-vinda esta iniciativa de se criarem eventos onde, de alguma forma, há o fomento da continuidade da arte, seja festival do que nós quisermos, de artes plásticas, de fotografia, de cinema, de teatro, de música, enfim, é para gerar esse movimento da própria indústria, né, criativa. E eu acho muito importante. Agora, nesse festival, por exemplo, haviam 3 categorias: curtas, longas e documentários, onde as pessoas traziam o seu material, mas fala-se da possibilidade de, em outras edições, haver financiamento dos próprios projetos, o que também é muito importante, né? Porque nós vivemos onde vivemos, é um país onde quase não há aposta nessas áreas das indústrias criativas, então se surge uma empresa, que é uma empresa das maiores que nós temos cá e com possibilidade de investir, eu acho que é bem-vindo em todas as áreas da arte. Né? E na fotografia nós falamos que existia o Beza, né? É o Beza que fazia, Uhum. e também depois tinha o Ensa Art. Não é? O Ensa Arte não incluía a fotografia. Não. O Ensa Arte começou a incluir fotografia, penso que há 1 ano e meio, 2. Porque era artes plásticas, essencialmente. Esculturas, artes plásticas. Agora já inclui fotografia. O Ensa Arte, né? E o Beza era só foto. Era Beza Foto. Para ti, participar nesse festival mudou alguma coisa? Deu-lhe algum engajamento para outras coisas? O que é que de fato significou para ti? Foi o começo, na verdade, da minha vida mais na área da fotografia como profissional. Porque eu já fotografava, como disse, desde a infância, mas era puro hobby. Não tinha a mínima intenção de me dedicar a isso. Na altura até eu era estudante de Relações Internacionais. Mas só estava a estudar Relações Internacionais porque
o meu pai me convenceu de que, como eu gosto muito de viajar, podia estudar. Ia ser Eu, diplomata. quando era mais nova, dizia que queria ser hospedeira, aeromoça, para poder viajar muito. Né? O objetivo sempre foi viajar. E então, em algum momento da minha vida, meu pai convenceu-me que relações internacionais era uma saída para eu poder viajar muito. Então, estava a estudar relações internacionais quando participei do concurso de fotografia. Venci o concurso, terminei a formação em relações internacionais e Desculpa, qual passei. foi a fotografia que venceu o concurso? Foi um conjunto. Foram. Foi uma. Não vou dizer uma série, mas foi uma sequência. Eu estava a fotografar um jogo de basquete de rua, de miúdos que, na minha opinião, eram bastante inventivos, como nós, angolanos e africanos, somos diante da escassez, né? Inventamos o que for para nos podermos safar. Então, os miúdos não tinham uma tabela de basquete e pegaram numa cadeira sem um assento e usavam como O ar, não é? o ar, a cesta, né? E eu fotografei uma sequência e foi essa sequência a vencedora. Eram 2 imagens. Uma em que se via o jogo mais em plano aberto e outra um plano mais fechado já da bola a entrar para o ar. E são essas as fotos que foram esta sequência que foi a vencedora, né? O tema na altura era Temos Raízes e que falava, na minha opinião, justamente, eu peguei nisso da criatividade diante da escassez, né? Até foi uma vitória bastante controversa na altura, porque diziam que o basquete não tem nada a ver com a nossa cultura, com a nossa raiz, com a nossa essência. O que é o basquete em Angola? Como assim, basquete, É raízes? porque o desporto que nos dá mais alegrias. Hello? Tipo, e, na, Mas o ponto penso que era a criatividade. e foi Né? 2008. O Ok. Afrobasket estava a acontecer cá, se não me engano. Acho que sim. Então, nós, angolanos, campeões de basquete, aquilo gera um movimento nas ruas justamente por causa do campeonato de basquete africano que estava a acontecer. Mais a criatividade, mais o facto de eles conseguirem, sem condições, realizar um jogo porque pensaram fora da caixa. O que é não angolano aí? Tudo é angolano. Se calhar a pessoa que fez esse julgamento. Só pode. Acho que o que as pessoas têm é mais de raízes, tinha que fotografar uma Mucubal, uma Mumuila, uma Velvitia Mirabilis, uma Serra da Leba, ser óbvia, né? Como aquilo não foi óbvio, então já faz um bocadinho de confusão às cabeças das pessoas, mas é assim mesmo. E eu sou essa pessoa que vai sempre pensar fora da caixa, então, queridas pessoas, habituem-se. Ok, muito bem. Uhum, E expansão internacional ligada à fotografia, porque eu tenho acompanhado o trabalho do Kiluanji, uhum. tem feito um trabalho esplêndido, né, a nível Que internacional. longe que a renda. Sim. Eu gosto muito do nome dele. O que a Indira pensa sobre expandir o seu trabalho? Olha, a par do Quilões, temos outros fotógrafos angolanos mais dedicados à fotografia na vertente de arte contemporânea, que têm estado a internacionalizar. Também temos nossos fotógrafos na área de fotografia mais comercial, de publicidade, né, para marketing e tal, que também participam de eventos internacionais, concursos. Ainda hoje vi um post do Cátio de Oliveira, que é um fotógrafo novo, que participou de um concurso internacional e ele passou para a segunda fase. É um concurso que leva 12 mil candidaturas e ele passou para a segunda fase e teve na seleção do top dos fotógrafos de Angola e de Luanda. Eu estou muito feliz por ele e muito feliz pelos outros fotógrafos angolanos que têm feito coisas cá, que querem mostrar a nossa realidade, mas com outros olhos, não necessariamente aquilo que sempre saiu, né? A fome, a miséria, a guerra, a criminalidade, as paisagens, temos tanta coisa bonita, os nossos eventos, o nosso kuduro, as nossas danças tradicionais. Há um movimento todo de fotógrafos no Instagram, o Mauro Sérgio, o GC, a Sheila Nang, estou-me a esquecer de outras pessoas agora, o Braulio Bach. Há um montão de fotógrafos, o Adilson Leão, que têm feito um trabalho muito importante para a internacionalização da fotografia em Angola.
E temos fotógrafos de muita qualidade. Acho que quando vocês há bocado perguntou a qualidade, né, da fotografia em Angola, não tem nada a dever ao resto do mundo. Em todas as áreas da fotografia, nós temos fotógrafos mesmo bons. Não temos, nas outras partes do mundo, por exemplo, vamos encontrar um fotógrafo só de dança, ou só de desporto, né? Ou só de pássaros. Enfim, nós vamos fazendo de tudo um pouco. Alguns já vão definindo os seus caminhos, né? Uns vão ser mais só de paisagens, outros só de casamentos, outros só de bebés, outros só temas mais políticos, né? Arte contemporânea, crítica social, enfim, vamos tendo uma variedade de fotógrafos e fotógrafas também com bastante qualidade. Ok, interessante. Uhum. Qual foi o seu trabalho no projeto Okavango? Uhum. Sei que participou também. Sim. O projeto de exploração da bacia do Okavango, né? Pesquisa naquela zona, que é Angola, Namíbia e Botsuana, que é um trabalho inicialmente de preservação, né? Ir lá, conhecer o que há, perceber, e a intenção primordial seria a proteção. Então, para já é uma coisa que me interessa. Eu sempre gostei muito também. Eu sou muito ligada à natureza, né? Então, ecologia, proteção ambiental e ainda a fotografia são várias coisas que me chamavam a atenção. Felizmente, eu tive a oportunidade de participar. Eu digo felizmente, foi mesmo foi um privilégio e uma bênção, porque chegar àquelas zonas remotas por meios próprios, eu não sei quando é que conseguiria chegar, porque os acessos são muito difíceis, seja de carro, seja por rio, que uma parte da expedição foi feita no rio, são muito difíceis. E eu gostava de ter ido como fotógrafa, né, para estar lá, reportar e tal. Só que esses lugares estavam preenchidos, porque a equipa tem essencialmente sul-africanos, que é um projeto de sul-africanos, que depois foi apresentado à National Geographic, que é norte-americana, e tem a participação da Angola também, e também do pessoal do Botsuana e da Namíbia. Então, da nossa parte, já havia uns lugares de fotógrafos preenchidos. Estava o Mauro Sérgio e o Costadin. Mas o Mauro Sérgio, como sabia dessa minha vontade de ir, ele disse, olha assim, não temos propriamente lugar de fotógrafo disponível, mas há um lugar disponível, só que é na logística, é para trabalho pesado. Queres vir? Eu disse logo que sim. E fui. Fiz esse trabalho na área da logística, mas também tive a oportunidade de fotografar e até de contribuir para o storytelling, não sei como diria em português, os brasileiros dizem contação de história, para o Instagram do projeto. E foi uma experiência muito interessante. Eu fiquei 56 dias, se não me engano. Sim, 56 dias com eles na expedição. E a expedição costuma ser muito mais longa. Sim. Eu nem cheguei até ao Botsuana, eu cheguei só até ao Cubango e depois regressei. Mas eles continuaram. Começamos no Ambo. Sim, fomos para o E Ambo. como é que foi atravessar o rio? Medo, jacarés? Bom, eu cresci num ambiente, e os meus parentes que me desculpem, mas isso também é uma ferroada para se melhorarem nesse aspecto. Cresci num ambiente muito de medo e de algum pessimismo. Muita cautela, muito excesso de zelo. E eu, lá está mais uma vez, sou essa pessoa que quer sair da caixa. Não só com o pensamento, mas fisicamente também. Não quero ficar confinada. Quero bater as asas e voar literalmente. Acho que um dia vou mesmo voar. Então, eu fui no puro atrevimento. Eu sou uma pessoa da cidade. Como diz em inglês, city girl. Eu cresci em Luanda, na baixa da cidade, sempre estudei ali. Depois, quando comecei a trabalhar, sempre foi na zona do centro da cidade. Do asfalto mesmo, sim, né? os eventos que frequento, tudo. Claro, visitar parentes no Musec, não sei o quê. Eu cresci também um pouco no bairro Praia, a mãe do meu pai de lá, minhas tias, minhas primas, meus parentes do lado dos Mateta.
mas é mesmo mais um ambiente de cidade, asfalto, né? Então ir para o mato foi um puro atrevimento da minha parte, mas eu acho que eu fiz uma preparação psicológica prévia. Eu fui mesmo despida de medos. E eu considero-me às vezes uma pessoa bem medrosa. Em algum momento em que sentiu mesmo medo durante essa expedição? Nenhum. É incrível. É É? mesmo impressionante. Eu não tive medo em momento nenhum. Muito também, e eu até agradeci muito aos líderes da expedição, aos guias principais também, porque eles nos passavam essa segurança. Eles davam-nos a impressão que conheciam tão bem o terreno que nos passavam a todos nós da equipa essa segurança. Era tudo falso. Eles não conheciam tão bem o terreno. Eles só têm a capacidade de passar isso. Porque no fim da expedição depois ficamos a conversar, né? Porque aquilo era... Fomos de avião até ao Ambo, depois apanhamos o carro, começamos a andar pela mata e tal, Bié, Mochico. A maior parte da expedição foi no Mochico. E sempre de carro, em zonas que tinham sido minadas no tempo da guerra, em zonas com animais selvagens, de todo tipo, desde aves, répteis, enfim, tudo, né? Perdão. E eu em momento nenhum tive medo. Depois, quando passamos para a parte do rio, era, ok, entramos para a água, vamos estar no rio, rema daqui, rema dali, durante, não sei, 4 horas, 5. Depois era atracar os barcos, encontrar uma zona boa para montar acampamento, passar a noite, dia seguinte de manhã muito cedo, entrar para o barco e continuar o percurso. Eu passar a noite debaixo daquele céu estrelado, aqueles Sim. barulhos Exato. selvagens. Eu no Nem princípio, isso. nessa parte, tive, não era medo, mas era, também não era nojo, mas era uma coisa qualquer É uma com... impressão. Sim, Os com insectos? pisar, andar Hum. descalça ali em terrenos desconhecidos. Ai, se eu pisar um inseto? E se eu pisar o ninho de uma cobra? Ou um lacrau, ou sei lá. Tinha no princípio... De repente um jacaré sai ao meio da noite do rio, não? mas não era bem medo, era do tipo, não quero invadir o espaço. Muito Era, tranquila, era Elvira. mais proteção ao ambiente. Exato. Ah. Então, mas isso foi... Eu posso dizer que durou 48 horas. Eu depois já andava descalça. Eu vim com os pés todos magoados, as mãos, mas lá já nem sentia a dor. Depois aquela coisa do pudor, né? Nós já éramos poucas mulheres. Queremos urinar, por exemplo. Tem que ir para trás de uma árvore. Epá, no primeiro, segundo, terceiro dia a pessoa vai, mas depois... Estamos aqui há muito tempo, já estamos Adão e Eva no paraíso. Aí era só pegar um pano e já dar as costas aos colegas e já está tudo bem. Então, o ser humano adapta-se mesmo. É verdade. O ser humano... Nós vimos uma cobra, que é conhecida como das mais venenosas do mundo, a Black Mamba. Sério? Sim, e estávamos todos tranquilos. Os nativos, que eram nossos guias, os pescadores, queriam logo matar. Mas como estávamos com cientistas, né, que estavam ali para fazer estudo, pesquisas, Sim, não não se pode mata ser. nada. Eles capturaram a cobra? Sim, puseram... Bom, os senhores Identificaram. queriam matar, né? E encurralaram a cobra no tronco da árvore. Entretanto, foram... Talvez o filme todo. Sim, eu olhei a ver. Estamos a Tranquila, filmar vizinha, com ver telemóvel. uma avezinha. Foram chamar um dos cientistas, veio, identificou que era uma Black Mamba e tal. Então, pegou um pau, pôs no balde, tapou o balde, levou para o sítio dele lá de analisar os bichinhos e tal. E está tudo bem. Nós víamos jacaré. A água era tão cristalina. Sim. Que nós estamos a passar com a canoa e estamos a ver o jacaré embaixo, assim, todo medroso, com medo de nós. Lá está, nós é que estávamos a invadir o espaço. ambiente deles, né? Porque é um sítio com pouca frequência de Humanos. pessoas, humanos quase não passam por ali. E os animais não estão mesmo habituados à nossa presença, sentiam-se ameaçados. E tu fizeste um hello? Não, a primeira vez eu, tipo, eu não sei já quem disse, olha, aquilo era um jacaré. Eu pensei que fosse um tronco ou alguma coisa que estava ali debaixo d'água. Será que aquilo é um jacaré? Depois, já ao longo da expedição, fui sempre vendo. E eram mesmo jacarés. Vimos o hipopótamo. Houve um hipopótamo que estava perdido da manada e estava meio assim assustado. E nós tivemos a sensação de que nos queria atacar, mas não era isso. Na verdade, era um hipopótamo bebê que estava perdido. E foi um dia de pânico
geral, mas o pânico veio tipo efeito bola de neve, porque nós estávamos nos barcos de trás, estávamos tranquilos. Ouvimos lá à frente um grito dos que estavam a guiar, né, a expedição. Ah, hipopótamo e tal, hipopótamo. E o barco deles virou, as coisas caíram, e depois daquilo todos começaram a ficar em pânico E tu não atrás. ficaste em pânico? Não, aí Ah, Chegou o momento. aí fiquei preocupada com eles. Ok. Tipo, o que é que aconteceu Tão com querida. eles? Tipo, o que é que aconteceu com eles? Então Mas saímos. havia muita distância? Sim, havia, porque nós éramos. Quantos barcos? 8? Era uma equipe grande. Sim, nós acho que éramos 16 pessoas. E eram 2 pessoas por barco. Então eu ficava, e eles estão bem, como é que eles estão? E não sei o quê. Vocês estavam assim tão seguros, né? Eles é que não. Eles não, mas eles estavam em pânico total. Havia um deles que disse, eu pensei que ia morrer naquele dia. Isso já uns dias depois. Mas foi uma avalanche de pânico, todo mundo assim, o que se passa e tal. Mas foi só esse episódio assim de mais susto. Mas como é que foi o resgate? Já agora, né? O hipopótamo foi, né? Nós paramos um bocadinho para perceber o que aconteceu, recolher as panelas que estavam a flutuar no rio, as coisas que caíram, a comida que foi com a corrente. Foi assim um filme. Mas houve um outro episódio que para mim foi o mais caricato. Nós levamos uma corrida de um acampamento de formigas. Vocês acreditam? Mas é Formigas. possível. Se forem as que Formiga. sondes, Eram umas formigas as de vermelhas. outro planeta. Aquelas formigas não eram desse planeta. Aquelas formigas, se te encostam na pele, tu vais sacudir, elas não caem. Tens que pegar para tirar, porque elas agarram-se mesmo a ti. E eram umas formigas terríveis que invadiam as tendas, a comida, tudo, e ferravam. Nós tivemos que mudar de acampamento por causa das formigas. Tivemos É que é uma... invasão de território e a resposta da natureza. Nós estávamos a montar em cima do território deles, né? Eles estavam ali tranquilos da vida. Mas nós, humanos, somos chatos, né? Ainda tentamos pôr fogo no sítio para espantá-las e não sei o quê. Fugiam durante 2 minutos, voltavam. Tipo, Vocês aí renderam-se, né? passamos a Renderam. noite praticamente em claro. Foi terrível. Nessa expedição, teve algum biólogo angolano com vocês? Tínhamos uma representante do Ministério do Ambiente, que é bióloga. Tínhamos a Jane apareceu, a Jane Costa, né, que era a coordenadora do projeto para a parte angolana, apareceu, mas não estava em expedição conosco. Ela veio, ficou uns 2 dias, porque ela estava a resolver outras questões aqui na cidade. Mas a parte disso, não. Na equipa de cientistas eram mais os estrangeiros, sul-africanos, namibianos, essencialmente. Ok. Mas essa cultura que nós temos de ver animal e logo querer matar, viste a Não, o diferença? ser humano... Mas e por que as outras pessoas não têm essa cultura? E por exemplo, tem relatos de Cabinda que quando eles estavam a levar o pessoal para as plataformas, né? Quando passavam o carro dos angolanos, os macacos fugiam todos. Quando passava o carro... Essa é a história. Sim, mas Claro que a porque é história- por causa disso. Não, mas é por causa Não, mas- disso. Não, Nós eu não acho que queremos não. atacar os animais. Não, não é quê? por aí. Eu acho que é um instinto de autodefesa e sobrevivência do ser humano, não necessariamente angolano ou africano. Porque Ok. há muitos vídeos e fotos que eu vejo na internet de coisas que para mim não fazem sentido nenhum, que são pessoas de outras culturas, de outros países europeus que estão a matar animais. Aqueles concursos de peixe, quem apanha o peixe maior ou um tubarão e depois fazem foto, aquilo é para quê? Tu tiras o ser do seu habitat, matas e fazes uma foto, posas porque apanhei o peixe maior. E depois? Comes o peixe, já fizeste distúrbio no lar alheio. E se for o contrário? Então, a falta de paz entre homens e animais. Não há entendimento, mas isso é porque nós, os ditos racionais, estamos a ser mais irracionais que os animais, porque nós podemos parar e pensar, porque nós é que somos os seres pensantes, né? Os superiores, que pensamos e temos consciência. Mas somos nós que atacamos os outros. Eu vi um vídeo que era um casal num resort, no meio das girafas, a tomar um pequeno almoço e a fazerem selfies e fotos. A girafa deu uma pancada assim na cabeça da senhora, porque ela estava a brincar com o filhote. Ok.
Tipo, não, não. Essa expedição, será que lhes fez ver o mundo animal e a natureza de outra forma? Completamente. Eu sou uma pessoa que me considero respeitosa com relação à natureza e aos animais. E ali passei a respeitar ainda muito mais mesmo. E a infinidade de espécies que eu pude ver, que nunca tinha visto, coisas coisas impressionantes. Uma vez passamos por um sítio, foi tão impressionante que nós ficamos todos em silêncio. Nós andávamos a conversar entre barcos, né? Porque ali não tinha mais ninguém, éramos só nós. E o que está no primeiro barco está a conversar com o do último barco. Mas houve um dia, estávamos a conversar, barulho e tal, de repente, como se fosse combina, uma orquestra de silêncio. Porque estávamos a passar por um sítio que haviam árvores que adentravam assim mais para o rio e caíam uns ninhos que pareciam abajures. Era uma coisa tão bonita e a água assim transparente. Obra da O natureza, som né? dos pássaros e aquelas coisas penduradas. Parecia que alguém foi ali fazer uma decoração para um evento. Era uma coisa Ficaram linda, todos a linda, apreciar. linda. Ficamos assim a ver em silêncio. Ninguém falou nada, ficamos só a olhar. Muito bonito, muito bonito. Tive a oportunidade de ver coisas muito interessantes. Esta expedição transformou-te, na sequência daquilo que estamos a falar, Uhum, mas trouxe alguma transformação que tu consegues facilmente identificar como pessoa? uhum, Não sim. só este amor acrescido para com os animais, Uhum, mas a forma como tu te vês uhum, diante certas, certas quê? Situações da Certas vida. situações da vida, assim. Porque eu lembro-me quando fiz um trabalho no Virei, que fica no deserto é uma área que fica no deserto do Namibe, e andei por baixo daquele sol ardente de uhum, carro, uhum, mas vi os pastores e os pastorzinhos, que eram as crianças, debaixo daquele sol ardente a fazerem grandes caminhadas por horas. uhum. Eu pensei, "Poxa, eu estou a trabalhar pouco. Eu não É. posso mais reclamar da minha Exato. vida. Não dá, porque. E depois tem uma coisa: nós reclamamos, diante daquilo que eu vi, de pouco, mas eles estão a fazer 200% acima do que nós estamos Uhum. a fazer e não reclamam. É Yeah. um amor, é É. uma ternura, tranquilidade. Tu dizes, mas que mundo é esse? Alguma coisa aqui que tem que ser repensada. Sim. Isso remete-me a uma música brasileira que agora já não sei quem canta, que diz tem gente que vive chorando de barriga cheia. Não é bem o meu caso. Não, mas basicamente essa frase é isso que tu disseste há bocado, é o reclamar. Sim, Às vezes nós temos tudo, né? Mas estamos a reclamar sim. de alguma coisa que quando tu já depois vês os pastorinhos a andar, dizes, pô, eu estou a reclamar porque não tenho uma coisa, eles não têm 500 coisas do que eu tenho. Se calhar também não são coisas que eles necessitam, né? Mas ok, tudo bem. É só para termos essa percepção de que temos de facto muito privilégio com relação a muitas outras pessoas. Sim, E temos que sim, reconhecer e dar valor. sim. Tive esse tipo de reflexão, sim, durante a expedição, mas foi mais no sentido da coragem, né? Porque se eu tivesse medo, a expedição ia me correr muito mal. E eu acho que me preparei mentalmente mesmo para não ter medo por causa disso. Eram muitos dias. E se eu vivesse com medo dos animais, do desconhecido, dessa forma, a expedição ia me correr mal. Mais valia eu pedir para voltar. Porque estar todas as noites a pensar que vou ser atacada por um bicho, ou que vou pisar uma cobra, ou que um jacaré me vai atacar, a pessoa não vive em paz, né? E eu não ia conseguir, se calhar, apreciar os ninhos dos passarinhos. Ia estar mais preocupada se vinha uma águia atacar-me ou se saía um jacaré da água. Ao invés de apreciar aquilo, às vezes perdemos as coisas por causa disso. Então foi mais nesse sentido, a coragem, o não ter medo do desconhecido nesse sentido, a paciência. Um dos maiores exercícios para mim foi o lidar com humanos. Nem foi os animais, foi humanos. Porque ficar com as mesmas. Primeiro éramos totais estranhos. Ao longo de 3 semanas, já
todo mundo se conhece. Porque estamos dia e noite a conviver. E depois vêm as conversas sobre os históricos familiares, sobre as Tornam-se cada depressões. vez mais próximos, não é? Tornamos, quer dizer, sobre os dramas, sobre os um pequeno amores. reality show, né? Exato, sobre os desamores. Já nos conhecemos, já sabemos o passado uns dos outros e as histórias e não sei o quê. E depois há um dia que nos desentendemos. E tu sabes, se eu ficar chateada com essa pessoa, também não pode ser durante muitos dias, senão não corre bem o trabalho, não flui. Foi essa coisa de lidar com as pessoas, a paciência. Eu tive um pequeno momento de desequilíbrio, mas foi muito por causa da minha condição. Eu sou mulher e naquela fase pré-menstrual há um pequeno desequilíbrio hormonal, que chamam atenção pré-menstrual, Que né? ficaste uma fera? A TPM. Não, fiquei Como chorosa. Ah, ok. E também um pouco raivosa. Fiquei chorosa, raivosa, impaciente. Eu tive 2 TPMs durante a expedição, mas só numa delas é que fiquei assim. Na outra já estava mais tranquila. Houve uma que eu quase pedi para voltar, quase pedi para ir embora, mas nós estávamos no meio do nada. Então, pedir para voltar seria pôr um helicóptero a ir à minha busca, né? Ia ser complicado. Epá, e você era da logística, não esquece. Não, e também ninguém vai pôr um Milhões. helicóptero a ir buscar uma pessoa choramingas. Como assim? Movimentar todo um aparato para ir buscar Seria uma muito pessoa. egoísmo da tua parte. não é? Claro. Então, Então, então é uma mulher da arte. sou uma mulher de muitas coisas. Tenho Mas muitas histórias para ser, contar. ser artista lhe ajudou muito nesse percurso também, Sim, né? sim. Olha, ser artista, ser simples, informal, meditar ajudou-me bastante. Desculpa, Indira. Um dia que a arte já lhe levou. E trouxe-me para aqui. Também. Essa é boa, pá. É verdade. Um bom local. É um bom local. nesse Já me tipo. levou para Mas muitos aqui, sítios. obviamente, não é nem o top, nem o. Não, o que nós estamos à aqui espera é como um artista. sítio Sim. que vai entrar para o livro da minha vida. Exatamente, Né? exatamente. Mas diga-nos lá. A arte já me levou para muitos sítios. Mas em que sentido é que querem saber? O que se organiza às vezes para os artistas poderem estar fora do seu habitat normal, estarem numa residência, estarem num local, estarem num país para poderem Há trabalhar, residências desenvolver. artísticas. Sim, podia ser isso. Ok, ok. Bom, eu já participei de algumas residências artísticas. A residência artística, como eu falei no início da entrevista, quando estava a contar de como surgiu o Caixão Vazio, né? Eu estava em residência artística cá. Eu ia para o local, teu desenvolvia, globo. sim, ia, desenvolvia o trabalho e voltava para casa. Mas, por exemplo, eu estiver numa residência artística fora do meu local, onde moro, tenho que ficar lá no espaço. Né? Geralmente é assim que acontecem as residências artísticas. Eu já participei de algumas, em Portugal, Cabo Verde, aqui, não sei se me falha mais alguma. Mas é um movimento sempre muito interessante. Festivais, residências artísticas, conferências, trienais, bienais, coisas que reúnam durante certo período os artistas, né? Onde há o intercâmbio, onde há o desenvolver trabalhos, projetos, a troca de experiência, o conhecer outras culturas. Isso são coisas que me interessam bastante. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito são concursos, mas já isso que eu mencionei eu gosto. Eu já participei de residências artísticas, onde basicamente depende da duração da residência. Há residências que podem durar uma semana, 3, um mês, 6 meses, um ano. Há residências para um artista. Há um artista que recebe um patrocínio de uma instituição e fica em residência, em confinamento, durante um ano. Mas isso é feito por convite ou... Por convite, e há algumas que é por candidatura. A maioria, na verdade. A pessoa candidata, se envia o portfólio, passa por uma pré-seleção, depois é escolhida e vai participar da residência artística. E isso são coisas que estão aí online.
aparecem instituições volta e meia com candidaturas abertas para residências artísticas de cineastas, residências artísticas de atores, de artistas multidisciplinares, fotógrafos, Qual é enfim. o ganho que Uhum, existe? Por exemplo, o artista, uhum, o aprendizado, está com uhum, outros artistas e também o conhecimento que vai ganhando. uhum, Mas para quem organiza, qual é uhum. o principal ganho? Para quem organiza, primeiro é esse fomento, né, da própria arte em si. Imagina, eu sou uma instituição angolana e eu quero trazer para mim, para a minha instituição, artistas dos PALOP. Eu, instituição, sou um centro cultural. Vou atrás de patrocínios, convido os artistas e tenho como portfólio que já organizei uma residência e depois faço uma exposição. Hum, E nessa exposição também pode haver a venda das obras ou não. ok. E nessa venda, o, o que é arrecadado ou fica com o artista ou é partilhado com a organização, depende dos acordos. Então há ganhos No Fucking dos Globe, vocês dois. fizeram a venda também das obras? As vendas, aí nesse caso, se alguém fez vendas, revertiam totalmente para o artista, no caso do Fucking Globe. Normalmente em quase todas as residências é assim, né? O ganho é mesmo para o artista. Mas é muito interessante porque, como eu disse, né? O ir, conhecer, estar X tempo com pessoas de outros países, trocar contactos. Hoje eu, Indira, por exemplo, se decidir ir à Nigéria, tenho contactos. Gana, África do Sul, Cabo Já tens um Verde, networking, não é? Moçambique, Dubai, Inglaterra, Ok. França. Eu conheço pelo menos 2, 3 pessoas em cada uma dessas cidades. E chego lá já não estou tão perdida. Em vários aspectos, ou alojamento, ou links para fazer mostras de arte nesses locais. E são movimentos sempre muito interessantes, até mesmo para essa. Se o artista quiser se internacionalizar, né? Ok. Uhum, E qual é o principal interesse? A Indira disse que tem uma rede de conhecimentos, né, a uhum, nível internacional, já participou de residências também. uhum. Qual é o interesse do artista estrangeiro para com a arte angolana? É a mesma coisa. É o intercâmbio, é o próprio artista estrangeiro, quando for desenvolver a sua arte, levar novidade. Mas o que é que, entre artistas, Uhum. qual é a conversa? Qual é a curiosidade que eles têm em relação àquilo que se faz em Angola ou que se pode fazer ainda? De tudo, de tudo. Por exemplo, eu tive numa trienal na África do Sul, que era para artistas africanos ehm, em ascensão. Na verdade, era para tudo. Tínhamos o pavilhão dos artistas já séniores, conceituados e tal, e tínhamos o pavilhão dos artistas que estão emergentes, né? Que estão a surgir agora. O interesse dos outros no que se faz cá é tão grande quanto o nosso com relação ao que se faz lá. É o artista da Zâmbia, por exemplo, perceber que o meu trabalho pode ter algumas semelhanças com o dele. E tinha, e esse exemplo que eu estou a dar é mesmo real, porque estávamos os dois a pairar por temas do tipo ancestralidade, religião, eh, herança colonial, etc. E se eu e ele podemos fazer uma colaboração e depois apresentar num outro país qualquer o trabalho e vendermos a nossa arte, estamos os dois a sair no lucro, né? Ok. Então eu acho que é sempre um intercâmbio interessante. Muito bem. Uhum, Nas artes da qual está circunscrita, né? Desde fotógrafa, artista plástica, agora DJ. uhum. O que é que se percebe mal? O que é que outras pessoas não conseguem perceber bem, né? Nessas artes que pratica? O que é que não conseguem perceber Sim, de por quê? exemplo, de um fotógrafo, de um DJ. O que é que acha que as pessoas não percebem bem o que é que essas pessoas fazem? Por exemplo, um fotógrafo faz, um DJ faz. Eu não sei. Eu acho que as dúvidas são subjetivas, né? Cada um vem com as suas dúvidas, apresenta e nós esclarecemos. Por exemplo, não tem nenhuma história Acho que eu não percebi bem a pergunta. sim, não tem nenhuma história assim no seu período enquanto artista, enquanto fotógrafo, que talvez lhe criou algum desconforto porque achou que a pessoa não percebeu bem qual seria o seu papel.
Não me recordo. Hum. Se calhar, a maioria das vezes em que de alguma forma me senti desconfortável foi mais por reações, se calhar, ou de colegas ou de pessoas ligadas à própria arte, à disciplina específica que tivemos a tratar, do que propriamente do público. Mas assim, de repente, não me recordo. Eu também não sou rancorosa, então não me lembro. Mas, por exemplo, falando de uma situação aqui que enquanto DJ as pessoas chegam, então sempre a pedir música, enquanto Sim, você já traz uma playlist. sim, Isso, por exemplo, é algo que as pessoas não percebem. Que quem vai contratar o DJ, de fato, já selecionou as suas músicas. exato. Agora, tu estás a chegar e estar a pedir as músicas, vai fazer primeiro que saia da lista e depois você tem que Sim, fazer uma ginástica. isso, A para mesma coisa, a enquadrar. mesma coisa também poderá acontecer, por exemplo, com um fotógrafo. Uhum, Às vezes ele foi contratado para estar alinhado para alguma coisa e as pessoas uhum, não sabem, vêm começar a incomodá-lo. sim, Então é essa mensagem que nós queremos passar para perceberem de uhum, fato que às vezes é um incômodo, que não é assim que se processa, que no showbiz há uhum, um contrato, há uma relação que se estabelece, há uma playlist que eu tenho uhum, que obedecer. uhum. Epá, tu não chegas aqui, começas a pedir música e Pois. depois. Mas eu acho que isso também depende do estado de sobriedade das pessoas. Mas não, há pessoas que são Falando mesmo de chatas. eventos, né? É. Falando de eventos, Sim, né? sim, Sim, há sim. pessoas que são chatas, mas outras que já não estão sozinhas, já estão acompanhadas de um gin ou dois champanhes. E então fazem esse tipo de exigências. É um incômodo. Claro, podemos abrir exceções uma vez ou outra, né? Falo especificamente como fotógrafa e como DJ, mas em ambos os casos é incômodo. É um incômodo mesmo, porque se um. Bom, se eu chego à casa de alguém e está uma obra a acontecer, estão a construir alguma coisa, estão a remodelar a casa de banho. Eu não chego e digo, põe um azulejo cor-de-rosa. Sim. Não faço isso, porque o empreiteiro foi contratado pelo dono da casa que escolheu o azulejo verde, né? Então temos que respeitar aquilo. É mais ou menos o mesmo tipo de analogia. E é isso que se deve passar lá a casa. Por exemplo, isso que disse de ter uma playlist. Uhum, As pessoas não sabem muitas das vezes e acaba sendo um sim. incômodo. Acham que o DJ tem Sim. tudo ali na hora. Ai, quero ouvir uma música, sei lá, Ou já está pago, tem que dos Já anos tá pago, 60. é. Yeah. Depois é o teu DJ. Sim, todo DJ nem tinha boas músicas. Ele pediu não sei o que, nem tinha. É. Não sei o que. Não tocou bem, não tocou bem. Não pôs aquela música. Vocês sofrem, não é? Parece que o DJ que foi mal, afinal não, já havia um pré. Sim, não se pode agradar a todos Muito também. bem. Aonde é que queres chegar ainda com a arte? Não tenho assim uma meta definida. O objetivo é continuar a fazer. Neste momento eu decidi continuar a dedicar-me à fotografia, agora cinema documental e também vou tocando, volto e meia em eventos, né? São as áreas por onde eu quero para já navegar. Tenho fases, alturas em que já me dediquei mais à poesia, declamava, escrevia. Depois, às vezes, surgia um interesse, fiz aulas de música, de canto. Depende muito da noia. Agora eu pergunto, Indira é uma mulher de noias? Acho que sim. Por exemplo, para o meu pai, eu ter aceito ir a uma expedição foi uma paranoia. Total. Mas os artistas têm que ser um bocadinho, Tem que ser um pouco como disse, fora da ousados. caixa, ousados, não é? Exato. Senão também Eles são o irreverentes. mundo fica muito cinzento. Tem que estar um pouco colorido conosco. Mas pronto, mas chega uma fase que a pessoa quer se estabelecer. Não digo, Uhum. pronto, eu vivo um pouquinho disso, vivo um pouquinho daquilo, mas não, eu quero me focar depois disso. Ou quero ficar Sim. só na fotografia, Sim, quero sim, ficar sim. só no Claro, documentário. acontece. Para Indira, ainda está nessa fase que quer viver todas as experiências. e Nesse depois momento dia... escolhi 3. Ok. Estou por aí, para já. Amanhã não sei. Pode haver Amanhã posso querer cozinhar, vir o chefe e não faço mais nada disso. Não sei. O mundo das autodescobertas, não é? Os artistas são instáveis emocionalmente porque eles buscam constantemente a criatividade Uhum. e nessa busca
é uma busca de, que eu li, Uhum, de sofrimento. uhum. Quando eles estão inspirados, eles trabalham, mas quando não estão, sofrem. Ficam frustrados. Uhum. Eu acho que isso, Acontece. isso acontece com o ser humano, em Mas geral. o ser humano, por exemplo, tendo um trabalho mecânico, vai e Uhum, volta, a mesma coisa, não tem aquela obrigação de ser criativo, de uhum, buscar o novo. uhum. Mas o Mas acho artista, isso bem sim, frustrante. também, não é? Mas para o artista que, imagina, tem que produzir 10 quadros ou tem que Uhum, tirar 10 fotografias uhum, maravilhosas mensalmente, mas uhum. no segundo mês já não consegue tirar as tais e está-se a aproximar. Sim, acontece, Sim, acontece. Olha, esse é um aspecto das residências artísticas, por exemplo. As residências artísticas têm tempo determinado, têm patrocínio, têm coisas a obedecer, têm datas para exposição, data de término, né? Então, se nós estamos em residência 3 semanas, na última semana é só já ultimar, montar a exposição, não sei o quê, fazer as coisas, imprimir fotos e tal. E há pessoas que nesta altura ainda nem fotografaram. É muito frustrante. Em quase todas as residências artísticas há relatos de, na fase final, artistas frustrados, né? Tipo, porque não conseguiram desenvolver aquilo que tinham em mente, porque chegam com uma ideia, depois a ideia muda, ou porque chegam até a fazer o trabalho, mas depois não fica como eles idealizaram, e depois recomeçar do zero com o tempo mais apertado. Aconteceram N situações. Tenho 2 situações agora que me saltam, que na residência artística onde eu estive em Cabo Verde, um colega estava mesmo muito confuso com relação ao que ia apresentar. Então ele fechou-se no quarto e pôs um aviso na porta e pediu para ninguém incomodar. E ele ficou 3 dias nisso. Nós estávamos muito preocupados. Ele pedia que ninguém entrasse, ninguém ligasse para ele. Ele estava incomunicável. Mas pronto, depois saiu e afinal conseguiu encontrar o que produzir. Houve um outro que, na minha opinião, foi isso que aconteceu, que ele estava tão confuso com isso que ele depois apanhou uma conjuntivite. E nós fomos para fotografar. Tu precisas do olho para fotografar. Ele estava com os olhos inflamados. E eu disse a ele, eu acho que emocionalmente isso é alguma coisa que tu não queres ver, ou é algo que tu queres muito ver e não estás a ver. Por isso é que te afetou o olho. Porque eu sou a pessoa que faz as leituras emocionais. psicóloga. Assim, faz as leituras emocionais do que o corpo somatiza, né? Quando a pessoa está com algum desequilíbrio espiritual ou emocional, depois o corpo ressente. Mas isso está cientificamente explicado. Eu não estou aqui a dizer nenhuma Sim, balela. sim, são os efeitos psicossomáticos. Sim. Então, acontece muito. Eu própria, nessa residência artística, tive momentos de frustração. Nesta e na primeira em que participei. Na primeira era super inexperiente e vi-me rodeada de artistas já com muita estrada e tal. E lá está. Temos que ter cuidado com isso. Eu ficava a olhar muito para o lado, né? Com aquela coisa de querer comparar. Já foi há muito tempo, foi 2000 e quê? 2009, para aí. Eu estava mesmo a começar, eu tinha acabado de vencer o prémio, depois fui logo uma residência artística. Foi assim um choque. Foi a minha primeira experiência, estava com artistas muito experientes e sempre a ver, ai, mas o fulano faz assim, o fulano faz assim. Isso é muito perigoso. O ser humano tem que se focar mesmo em si, no seu talento, fazer as suas coisas, não ficar a comparar-se. É muito perigoso. Eu já passei por aí e pode ser muito desgastante e frustrante. Há pessoas que depois não resistem, chegam mesmo a deprimir, umas suicidam-se porque querem comparar. E não é só com relação ao trabalho que se vai fazer, é o modo de vida. O fulano vive assim, tem o carro assado, eu também quero ter, eu também posso ter. Por que se ele tem eu não posso? Tu não sabes o que é que o fulano rezou, o que é que o fulano passou. Qual é o passado do fulano? Quem é o pai dele que lhe deixou aquilo de herança? Né? O que é que ele teve, se prostituiu para ter aquilo? Tu não sabes. Não podemos mesmo nos comparar. E eu muito cedo aprendi isso e é o que me tem ajudado a cada vez mais a sair da caixa e fazer as coisas por mim. Porque durante muito tempo nessa de me comparar eu fiquei emperrada. Porque enquanto tu perdes tempo a querer fazer igual ao do outro, não estás a fazer Depois nada. fica estática. Exatamente. E se fizeres é tão igual que todo mundo dá conta que imitaste. Então, então é tipo, sermos originais ao máximo.
E autênticos. Como é que caracterizas a arte no nosso país? É valorizada? Não é? Devia ser mais? O que é que tu Devia achas? ser mais. Resumo. Mas mais em que sentido? O que é que está a faltar? Aposta de tudo, seja do próprio Estado e dos privados, né? A crença nos nacionais. Falando, por exemplo, de uma situação que eu passei no início da carreira de fotógrafa. Eu fui convidada para fotografar um casamento. E a noiva estava muito entusiasmada porque seria eu. Mas depois o noivo disse não. Eu vou mandar vir uma fotógrafa dos Estados Unidos. E veio e ficou em hotel 5 estrelas e pagaram um balúrdio à fotógrafa. E ela fez fotos iguais às que eu fazia e outros fotógrafos que temos cá. Mas como o senhor preferiu valorizar a artista estrangeira, a fotógrafa estrangeira, né? Mas as fotos não tinham nada de diferente do que se fazia cá. Não se acredita no produto, em relação à fotografia, no produto nacional? Não, em relação a tudo. Eu tive a ouvir um programa de rádio e se dizia que era muito difícil, às vezes, localizar os profissionais em Angola. Porque os contactos são a base de, não, eu conheço o fulano, vou-te passar o número. Não é? E aí Não, essa é uma era parte o número que é não real. vem, e depois era sempre assim. Não existirá, sei lá, uma base de dados ou qualquer coisa onde facilmente as pessoas podem Não, localizar. atualmente temos as redes sociais. É o sítio mais rápido. Facebook, Instagram. Mas aí tens que saber o nome da pessoa, não? Para A procurar. referência Eu vou ao também, Google e escrevo fotógrafos de casamento em Angola. O Google vai me dar os resultados. Vai me dar Instagrams, vai me dar Facebooks, vai me dar tudo. Se eu não quero fazer essa pesquisa no Google, vou ter que perguntar. Mas atualmente é a internet que nos dá quase todas as respostas, né? Se eu estou à mas procura de alguma muito coisa. vaga. E também falando da internet, poucos profissionais têm uma página oficial. Não, mas se calhar Poucos profissionais ainda têm- sobre isso, uma plataforma em que esteja organizada. Não temos ainda. Porque Isso é uma falha nossa. Embora Sim. estejam disponíveis nos seus canais, né, sociais, mas é importante saber quais são aqueles confiáveis. Não, Não é? temos essa lacuna em todas as áreas das indústrias criativas. Temos mesmo que estar organizados. Ter uma plataforma, sei lá, um site, um guia, seja, pode até ser físico ou virtual, onde estamos por categorias, né? Ou por disciplina, sei lá. Isso é- DJs, fotógrafos, cineastas. Mas isso é em tudo. Atenção, não é só na arte. Chefes de cozinha, carpinteiros. Isso até podia ser uma Eletricistas. forma de Enfim. acreditação ou até de certificação dessas pessoas. Porque, pronto, nós conseguimos encontrar neste site, esse site aparentemente é credível, porque a pessoa para estar lá precisa ter uma série de Passa requisitos por preenchidos. exatamente. Então, pronto, a priori, quem vai procurar já sabe não que estou num Uma sítio. carteira Sim, profissional mesmo. Sim, falta isso. é Por verdade. acaso, você tem que obter sempre o número da fulano. Não, tem que ligar para o fulano que vai Sim, dar o sim, número. esse Depois é é o algo que fulano que o falta. número não vem. Depois é o número... Pá, provavelmente por isso as pessoas têm Sim. dificuldade às vezes de localizar os Ou profissionais. uma associação também já ajuda. Sim, associações também ajudam. Núcleos de artistas, associações e essa presença online mais estruturada, né? Pois. Sim, Só já sabe temos, que realmente é idónea. sim, temos pode-se que confiar. preencher essa lacuna, de facto. Muito bem. Então, o que é que ficou por dizer? Do meu lado, acho que está tudo dito, reticências, né? Porque sempre vão surgir coisas. Sempre vão surgir. E eu sou uma pessoa que fala muito, tem sempre histórias para contar. Não sei, precisaria de estímulo da vossa parte, fazerem perguntas, mas acho que hoje conseguimos premiar assim as várias nuances Sim, da Indira sim, Mateta. sim. Sim, E sim. agora também deixar aqui as tuas redes sociais para os nossos seguidores irem lá conhecer a quem é a Indira Mateta. Sim, se escreverem Indira Mateta no Google, aparece tudo. No Facebook, Indira Mateta. No Instagram, Indira Mateta. Em todo lado. No Twitter, Indira Mateta. No YouTube, Indira Mateta. Muito bem. Indira Aí, Mateta. já está tudo. Uhum. Sim, sim. Só nos resta agradecer a presença da Indira. Muito obrigada. Foi um prazer. Tivemos momentos aqui muito descontraídos e Muito divertidos obrigada. Que bom. contigo. E então, votos de muito bom trabalho e sucessos nesse ano 2022. Obrigada.
Igualmente. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa do podcast. É algo que eu admiro bastante. Pode ser que eventualmente também faça um. Olha, Mais uma coisa, eu já tive um programa de rádio, atenção. Sim, 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 sim. sim. Então agora chamam um podcast. evolução. Porque quando eu estou a ouvir um podcast, é um programa de rádio, não? Já foi no passado. Né? Agora é podcast. A diferença está muitas vezes no tempo da conversa. O tempo, também né? ter E também o local tema. de emissão, Sim, né? sim. Tipo, é Não online. terem um tema assim elencado para Ok. conversarem a base. É uma conversa aberta, as pessoas estão à vontade para falar. Ok. Muito bem. Obrigada. Até já. Este-